E finalmente chegou a terceira e última parte da trilogia de Rua do Medo 1666, e eu já devo dizer que o meu instinto que dizia que a terceira parte seria melhor estava correto. Claro, isso na minha opinião, por isso que eu já digo, pausa o vídeo aí, você que já assistiu, e comenta aqui embaixo como é que ficou o seu ranking da trilogia. O meu ficou assim, em primeiro lugar ficou esse terceiro filme, em segundo ficou o primeiro e em terceiro ficou o segundo. E agora aquele avisinho básico antes da gente começar o vídeo. Nos dois primeiros vídeos, dos dois primeiros filmes, eu falei uma parte sem e outra parte com spoilers, mas essa daqui, como é a última parte, como é a conclusão da história, o vídeo vai ser inteiramente com spoilers, então se você ainda não assistiu a última parte da trilogia, fecha esse vídeo e só vem aqui de novo depois que já tiver assistido, a não ser que você realmente não queira assistir e queira ver os spoilers, aí é outra história, mas aí é por sua conta e risco. Aqui é tudo com spoiler, tá bom? Bora lá. O filme começa então com aquela cena lá do finalzinho do segundo, onde a gente vê a Dina juntando a mão da Sarah com o restante do corpo dela. A partir do momento em que ela faz isso, a Sarah faz ela voltar no tempo para 1666, para ela poder ver tudo o que aconteceu com ela dos olhos da Sarah. Ou seja, a gente vê a Dina como se ela fosse a própria Sarah e tudo o que aconteceu com ela ali mesmo. Agora, vocês lembram que eu tinha dito para vocês no vídeo passado que se a Sarah ia fazer a Dina ver tudo o que aconteceu com ela era porque ela tinha sido injustiçada, mas eu estava certa. Quando a Dina volta no tempo pelo ponto de vista da Sarah, a gente descobre que a Sarah nunca foi bruxa coisa nenhuma e que as acusações em relação a ela começaram pelo simples fato de que ela beijou uma mulher, que ela era lésbica, algo que naquele tempo era considerado um absurdo, coisa do diabo. O problema ali era que realmente tinha alguém fazendo bruxaria, fazendo pacto com o diabo ali, mas não era a Sarah. Tanto é que a gente acompanha tudo ali no vilarejo começar a desmoronar, aconteceu um monte de merda ali, a gente acompanha o comecinho disso. A Sarah achava que aquilo tudo que tinha começado a acontecer realmente era culpa dela, porque ela tinha lido o livro lá da viúva, que mostrava os feitiços, essas coisas assim, ela tinha lido em voz alta, então ela achava que ela tinha convidado o diabo a entrar lá no vilarejo. E a Hannah também achava que a culpa era delas duas, no caso, porque elas eram mulheres e elas tinham se beijado. E por um tempinho, o filme realmente começa a fazer a gente acreditar que aquilo podia ser culpa da Sarah ter lido o livro, que logo depois que elas saem da casa da viúva, elas vão lá se beijar na floresta, e parece que tem alguém ali que possivelmente poderia ser um ser sobrenatural, tanto que a própria Sarah fala era uma sombra, ela diz algo assim. Então o filme já começa a fazer a gente pensar que podia realmente ter sido culpa do livro, daquela leitura em voz alta que a Sarah fez. E eu acho que isso ficou bem legal, o filme jogar a gente pra esse lado, porque desviou a nossa atenção da verdade e fez com que depois a gente realmente tivesse uma surpresa. Como o filme faz a gente pensar isso, a gente, na maior parte do tempo, não para pensar que poderia ter outra pessoa ali fazendo aquela bruxaria pra acontecer aquelas coisas no vilarejo. A gente só pensa isso quando vê a viúva morta lá no chão. Eu, pelo menos, só parei pra me ligar nisso quando eu vi a viúva morta. Além da viúva morta, o livro lá que tava faltando. Foi aí que eu comecei a cogitar que podia ter sido outra pessoa, que tanto que matou ela, quanto que tava fazendo o feitiço. Aí, quando a Sarah entra na casa do Solomon, aí sim que eu me liguei que podia ter sido ele, mesmo antes deles mostrarem aquela passagem secreta lá dentro da casa dele, mesmo antes disso eu já tinha me ligado, com certeza é ele, até porque aquela cara que ele faz, quando a Sarah conta do livro pra ele, entrega tudo ali. Ele faz então essa magia lá do livro da viúva, porque ele tem essa frustração de quando a esposa dele era viva, falou que aquela terra ali era mágica, que eles iam conseguir tudo que eles queriam ali, e eles na verdade não conseguiram nada. Então ele tinha essa frustração e ele arrumou um jeito de conseguir tudo que ele queria, que era fazendo o tal do pacto. E vocês lembram que ele vivia lá no meio da floresta, bem afastado do vilarejo? Então, aquele lugar que ele morava passou a ser mais tarde Sunnyvale, e lá no vilarejo passou a ser Shadyside. Então no pacto dele, ele precisava escrever lá na pedra o nome da pessoa que seria possuída, seria uma pessoa sempre lá de Shadyside. Essa pessoa a ser possuída mataria outras pessoas, quantas ela quisesse, quantas ela conseguisse, né? E em troca disso, ele teria tudo que ele quisesse na vida dele, e o local onde ele morava, que no caso é Sunnyvale, seria abençoado e Shadyside seria amaldiçoada. Por isso então, Shadyside era aquela merda e Sunnyvale era sempre uma maravilha. Ou seja, a gente tem aí a resposta para o maior questionamento que a gente tinha nos dois primeiros filmes, que era
como que a Sarah escolhia as pessoas que ela ia possuir. Na verdade, não era a Sarah que possuía ninguém e não era nem ela que escolhia nada. Eram os homens lá da linhagem do Solomon que escolhiam aleatoriamente mesmo. Que vai ser aquele ali, não fui com a cara daquele, vai ser aquele. Era basicamente assim. Pegavam qualquer um só para dar continuidade às suas vidas glamourosas. Só que o Solomon não era o único que tinha um certo poder, né? A Sarah, quando estava lá no momento da morte dela, ela meio que jogou uma maldição para ele de que a verdade sempre iria perseguir ele. E por causa dessa espécie de maldição que a Sarah jogou nele, toda vez que uma pessoa tinha contato com o corpo dela, essa pessoa enxergava pelo menos uma fração ali da verdade. Mesmo que a pessoa não entendesse na hora, porque as imagens vinham sempre muito confusas na cabeça dela, a pessoa sempre enxergava um pouquinho do que tinha acontecido com a Sarah, que era a verdade que ela tanto queria expor pro mundo. Já na vez da Dina, quando ela foi juntar a mão da Sarah com o corpo dela, ela conseguiu enxergar a verdade toda, porque uma vez que ela juntou todo o corpo da Sarah, ela conseguiria enxergar realmente tudo o que aconteceu com ela. E era por isso também que os outros assassinos de antigamente, né, que foram ao longo dos anos, eles se levantavam novamente toda vez que alguém entrava em contato com o corpo da Sarah, porque eles precisavam proteger o pacto. Eles não podiam deixar as pessoas descobrirem a verdade. Se as pessoas descobrissem a verdade, eles iam fazer exatamente o que a galera fez nesse terceiro filme, tentar matar o cara da vez da linhagem do Solomon. E que nesse caso era o Nick, lá em 94. E por falar no Nick, o filme também respondeu sutilmente ali como é que a Zig sobreviveu lá no acampamento em 78. Sobreviveu a todas aquelas facadas, porque vamos combinar, né, gente? Vocês viram a quantidade de facada que a menina tomou e do nada, quando o Nick chega perto do corpo dela, ela acorda maravilhosa, como se ela não tivesse tomado 557 mil facadas. Então ela sobreviveu por quê? Porque quem tava ali com ela era o Nick, e o Nick não queria que ela morresse. E como o Nick era o atual queridinho do capeta, a Zig voltou à vida. E quando a gente descobre do Nick, a gente logo vai pensar em todas as coisas dos outros dois filmes que a gente deixou passar. Como ele estranhamente sobreviveu à noite do acampamento, aquele diálogo dele com a Zig, onde ele dizia que não sabia se ele queria ser herdeiro, a gente sabe ao que ele estava se referindo. Outro diálogo dele com a Zig em que ele dizia: eu já deixei várias pessoas morrerem, eu não vou deixar você. Ele saindo pela floresta com a assassina solta, super tranquilinho pra ir atrás de outras crianças. Tem também aquela cena em que um menino, não me lembro o nome dele agora, aquele lourinho, chega pra ele e vê ele com sangue nas mãos e fala: foi você que fez isso? E o Nick não responde, ele simplesmente fala: tem uma assassina solta, pega as crianças e vai embora daqui. E honestamente, eu acho que esse heroísmo dele naquela época do acampamento era real. Por quê? Primeiro por essa conversa que eu acabei de falar com vocês, dele com a Zig, dele dizendo que não sabia se queria a herança dele. E segundo, porque a gente vê as cenas dele sozinho, ele realmente se impressionando com as coisas que ele estava vendo, as crianças mortas, e ele indo atrás de tentar salvar mais crianças. Então a gente sabe que aquilo foi real, por mais que ele que tenha escrito o nome do assassino na pedra para ele poder matar outras pessoas. Então eu acho que naquele momento ele deu continuidade à herança da família porque era uma obrigação dele. Aí com o tempo, conforme ele foi vendo que por causa dessa obrigação ele conseguia tudo o que ele queria na vida dele, ele gostou e continuou. E foi crescendo e se tornando aquele imbecil idiota que ele é. Então esse terceiro filme conseguiu responder todos os questionamentos que a gente tinha, respondeu bem, sem pressa, trazendo uma história super legal. Eu amei a forma como a história foi contada ao longo desses 3 filmes. Gostei muito da forma como os filmes voltavam no tempo. Eu adorei também a forma como foi dividido esse terceiro filme. Foi realmente metade em 1666 e metade novamente em 94. Essa divisão fez com que o filme prendesse ainda mais a minha atenção, porque lá em 94 a história já estava basicamente no finalzinho, né? Já estava tudo pronto para ser resolvido. Então não tinha como eles se estenderem muito ali, enrolarem, ia ficar muita encheção de linguiça. Já em 1666, metade do filme também ficou um tempo perfeito. Conseguiu contar todos os detalhes necessários sem pressa e abordar os personagens na medida necessária também. E por falar nos personagens, outra coisa muito legal foi esse reaproveitamento dos personagens do primeiro e do segundo filme.
Muitos deles não tiveram muito tempo de tela, mas ainda assim, foi uma sacada muito show, porque a gente já tinha criado empatia por aqueles personagens. Vários deles a gente não queria que tivesse morrido, como por exemplo a Kate, aquele outro menino que eu esqueci o nome do primeiro filme. Todo mundo ficou puto, revoltado deles terem morrido. Então eles terem trazido eles de volta, como outros personagens, mas ainda assim, trazido eles de volta em 1666, ficou muito legal. Foi uma sacada genial essa daí. Com relação ao terror, na minha opinião, esse terceiro foi o que teve menos terror dos três. Deixa aqui embaixo nos comentários se você concorda ou não. Porque, sinceramente, esse pra mim teve muito mais uma pegada de aventura do que terror, principalmente na segunda metade. Isso não é um ponto negativo pra mim, tanto é que esse terceiro é o que eu mais gostei da trilogia, mas eu precisava entrar nesse mérito para falar aqui com vocês. O meu questionamento lá no meu vídeo de crítica do segundo filme era se esse terceiro seria tão bom que valeria a pena ter assistido o segundo para poder ver esse. E sim, com certeza valeu a pena ter assistido o segundo para assistir esse. Esse tá muito legal mesmo. E por falar no segundo filme, gente, teve gente me hateando porque eu disse que não tinha curtido muito o segundo filme, porque eu expliquei, né, na verdade. Eu não só disse não curti, eu expliquei quais foram os pontos que eu não gostei no segundo filme. E teve gente me hateando por causa disso. Para essas pessoas que me hatearam porque eu disse que não curtia muito o segundo filme, eu tenho uma pergunta só para te fazer. Você conhece aquele ditado que diz que gosto é igual furico? Então, cada um tem o seu. Se você gostou, amou, achou maravilhoso o segundo filme, show, perfeito, super legal. Não é o meu caso, eu não curti tanto assim o segundo filme. Mas esse terceiro, aí sim, graças a Deus, o melhor dos três. Mas enfim, eu curti muito a trilogia no geral, a história, a forma como ela foi contada, alguns personagens eu gostei, alguns eu não gostei. Mas pra mim, Rua do Medo, no geral, tá aprovadíssimo. Ai, não sei não, hein? A forma como terminou esse terceiro filme abre espaço para uma possível sequência. Não sei. Comente aqui embaixo se você também acha isso. E uma observação rapidinho, porque eu precisava falar para ver se alguém pensou isso também. Quando a Dina terminou, acabou ali com a maldição, que ela tava lá dentro daquela caverna com a Sam ainda, eu achei que a caverna ia se fechar. Assim como aquele bagulho doido que tinha lá no chão, que parecia um coração pulsando, aquilo foi engolido pela terra. O que mais que foi engolido pela terra? Teve mais alguma coisa. Os nomes na parede também sumiram dali. Então eu jurava, gente, que a caverna ia sumir também. Porque a caverna foi feita pela leitura, pelo pacto que o Solomon fez. Não existia aquela caverna. Só por ele ter feito o pacto ali, a caverna foi se moldando, porque era o mesmo formato lá daquele símbolo do pacto. Então eu achava que a caverna ia sumir. E era pra ter sumido, não era? Será que isso é um furinho? Sei, comenta aqui embaixo. Comenta também o que você achou da trilogia no geral e não esquece de colocar também o seu ranking e não esquece também de se inscrever nesse canal maravilhoso, porque se você gosta de terror, você está no lugar certo. Beijinhos e até a próxima.